Encerre como herói, eu vivo bastante para se tornar o vilão. No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns jogadores que foram de amados a odiados. Começando por Ronaldinho. O bruxo foi integrado ao time principal do Grêmio em 1998. E sua habilidade com a bola fez com que a torcida do Grêmio criasse uma grande expectativa em cima do jogador. E isso aumentou mais ainda depois da atuação do Ronaldinho no Grenal de 1999, quando o Ronaldinho simplesmente deu um show naquele jogo e esse drible desconcertante no Dunga. Esse jogo simplesmente colocou o Ronaldinho como xodó da torcida, ainda mais depois que ele deu essa declaração. O garoto chegou ao seu primeiro título gaúcho como profissional. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui só me apoia, me levanta. Então acho que o que vale é jogar por amor à camisa. Bom, mas o episódio que mudou tudo aconteceu em 2001. Isso porque o Ronaldinho saiu de uma forma meio conturbada, quando ele assinou um pré-contrato com o PSG e deixou o Grêmio de graça. A torcida do Grêmio enxergou isso como uma grande traição. E em 2011, Ronaldinho afirmou que queria voltar ao futebol brasileiro. E a grande expectativa criada é que ele retornasse ao Grêmio. E então, mesmo depois daquela saída de 10 anos atrás, o jogador seria bem recebido em Porto Alegre. Tanto é que foi feito um grande evento para receber Ronaldinho, mas acontece que o bruxo nunca apareceu. Ele apareceu foi com a camisa do Flamengo, o que fez com que o ódio da torcida gremista aumentasse mais ainda pelo bruxo. E agora eu sou o Mengão. Mas diferente de Ronaldinho, outro jogador voltou para o clube de formação, Marcelo. Bom, Marcelo subiu ao profissional do Fluminense em 2005 a pedido de Abel Braga, e logo o jogador começou a se destacar por ser um lateral muito ofensivo e habilidoso. O lateral foi negociado com o Real Madrid. Bom, e o resto é história, né? O Marcelo marcou seu nome no futebol como um dos maiores laterais da história. A partir disso, criava-se uma expectativa pela volta de Marcelo, já que ele era cria de Xerém. E em 2023, o Marcelo anunciou sua volta ao Fluminense. Bom, e a galera curtiu muito isso, né? O carinho aumentou mais. E o primeiro gol de Marcelo da segunda passagem veio no jogo histórico contra o Flamengo na final do Carioca, onde o tricolor carioca conseguiu uma virada incrível para cima do rival. E Marcelo marcou ainda mais seu nome na história do clube após ser campeão inédito da Libertadores. Muitos torcedores apontaram sem dúvidas de que Marcelo era um grande ídolo, mas em 2024 tudo veio abaixo. Isso porque Marcelo teve muitas lesões, e com isso seu desempenho foi muito abaixo do esperado. Mas isso é normal, né? Só que começou a viralizar muitos vídeos do Marcelo nas redes sociais. Vídeos em que ele meio que desprezava os torcedores. Mano, aqui ó. Pô, ele fala meio que pro cara não encostar nele, né? O cara fica até triste. Mas ele já fez outra coisa parecida quando o Fluminense desembarcou lá no Peru. Fora outras atitudes. Marcelo, bora tirar foto! Vai pra cá, vai tirar, tá ligado? Vira pra lá. Olha pra cá, papai, olha. Manda pra minha mãe! Vai, Marcelo! Aí, Marcelo, ali é o Marcelo. Mas a gota d'água veio em novembro, quando Marcelo teve uma discussão com Mano Menezes. Pequeno e o 12 Marcelo no lugar do 6 Diogo Barbosa. Mudou. Mudou a mudança. O mano voltou com o Marcelo. Não, volta pro mano. Chamou o John Kennedy, camisa 9. Após isso, houve um acordo entre o Fluminense e o jogador, onde chegaram numa rescisão de contrato. E isso deixou os torcedores muito bolados, né? Muitos entenderam como se Marcelo quisesse ser maior do que a instituição. E com isso, o carinho que muitos tinham acabou. Outro jogador que perdeu o carinho da torcida foi Paulo Henrique Ganso. Cara, na base o Ganso já era uma estrela, e quando ele foi revelado pelo Santos, rapidamente ele mostrou ser totalmente diferenciado. Um clássico camisa 10 que jogava de
de terno. Ganso participou das grandes conquistas do Santos, que foi de 2010 até 2012, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Muitos até acreditavam que o Ganso era melhor do que o Neymar, mas tudo começou a ficar estranho depois de alguns problemas com a diretoria. Bom, primeiro que o Ganso começou a sofrer muitas lesões, e o problema com a diretoria veio quando o Ganso se mostrou um pouco insatisfeito no clube, já que ele não se sentia valorizado e estava descontente com seu salário. Isso incomodou uma parte da torcida, que resolveu protestar. Bom, após isso surgiram diversos boatos de que Ganso sairia do Santos, o que aumentou a insatisfação da torcida, até que através de uma reunião eles chegaram em um acordo, e então Ganso assinou a rescisão. Mas o que deixou a torcida bolada é que em alguns instantes depois o jogador foi anunciado pelo São Paulo, o que significa que o Ganso já tinha acertado com São Paulo antes de rescindir com o Santos. E muitos até mesmo acreditam que o Ganso tirou essa foto na Vila Belmiro. Bom, e depois disso a torcida não entendeu isso legal e passou a vaiar o Ganso em todos os jogos que ele enfrentava o Santos. Luís Figo. O português Luís Figo chegou ao Barcelona em 1995, e assim como os outros citados nessa lista, rapidamente ele começou a se destacar. Se mostrando um jogador muito habilidoso e decisivo, Figo ajudou o Barcelona a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Espanhol e Copa do Rei, o que levou ele a se tornar o favorito da torcida. Mas depois de 5 anos de Barcelona, tudo foi por água abaixo. Isso porque durante a eleição no Real Madrid, o candidato Florentino Pérez fez uma promessa: se ele ganhasse as eleições, ele contrataria Figo, o melhor jogador do rival. Se eu sou presidente do Real Madrid, Luís Figo será jogador do Real Madrid. Dito e feito, Florentino Pérez ganhou e realizou a maior contratação da época, além de um salário irrecusável. Mas quando Figo voltou ao Camp Nou, mas com a camisa do Real Madrid, o mundo presenciou uma das maiores cenas de desprezo do futebol. A torcida do Barcelona vaiou intensamente Luís Figo. Os torcedores atiraram objetos em campo, como moedas, garrafas e até mesmo uma cabeça de porco. Esse jogo ficou marcado como um dos mais tensos da rivalidade. E a reviravolta é que para os torcedores do Barcelona, Figo nunca será perdoado, enquanto para o Real Madrid ele sempre será lembrado como um dos grandes ídolos. Outra traição no futebol europeu foi a de Van Persie. Van Persie chegou ao Arsenal em 2004, como uma jovem promessa holandesa. No clube inglês, o jogador conseguiu uma baita evolução, pois ele era um jogador muito talentoso e promissor para ser um dos melhores atacantes do mundo. Com o passar dos anos, Van Persie foi se tornando cada vez mais querido, se tornando capitão e ídolo. Na temporada 2011-2012, Van Persie viveu seu auge no Arsenal, onde ele marcou 30 gols na Premier League e foi o artilheiro da competição. Bom, e essa era uma época muito escassa de títulos no Arsenal, então os torcedores dos Gunners viam Van Persie como um símbolo de esperança para novas conquistas. Mas tudo isso acabou em 2012. Após 8 anos de Arsenal, Van Persie decidiu não renovar seu contrato com os Gunners. O motivo foi que ele sentiu a falta de ambição do clube em conquistar títulos. Bom, mas apesar da torcida ficar meio chateada com ele, a galera achou compreensível, né? O cara só queria ser campeão. Mas o que realmente deixou os torcedores pé da vida foi o destino escolhido, né? O Manchester United, um dos maiores rivais do Arsenal. E ter ido diretamente para um rival foi visto como imperdoável. Cara, e olha só, o Van Persie já chegou arrebentando no Manchester United. Novamente ele foi o artilheiro da competição e o Manchester United foi campeão da Premier League. E cara, lá na Europa existe uma tradição chamada guarda de honra. Isso é, quando um time é campeão da liga, na partida seguinte os campeões são recebidos com aplausos pelos adversários. E após o Manchester United ser campeão, o próximo jogo foi justamente contra o Arsenal. Ou seja, a torcida do Arsenal teve que aplaudir o cara que eles consideravam o maior traidor da história deles. Robin Van Persie may not be style. Wenger's pre-match plea for a classy response from home. Aí os deuses do futebol teve que dar uma brincada, né?
Por último, temos Paolo Guerreiro. Bom, Guerreiro chegou ao Corinthians em julho de 2012 e em pouquíssimo tempo marcou seu nome para sempre na história do clube paulista. Isso porque ele fez um dos gols mais importantes da história do Timão, o gol do título do Mundial contra o Chelsea. Bom, e é claro que o jogador já caiu nas graças da torcida. Isso porque até mesmo depois do Mundial o jogador não parou mais de fazer gols. Tanto que em 2015 Guerreiro ultrapassou Tevez e se tornou estrangeiro com mais gols pelo Corinthians. Mas durante a disputa da Florida Cup desse ano, Guerreiro acabou dando essa declaração sobre deixar o Corinthians. O Palmeiras demonstrou interesse no seu futebol, o que você tem? Não, eu já falei um monte de vezes. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Eu tô feliz aqui. Mas acabou que o jogador não renovou com o Corinthians e foi liberado em maio. E 2 dias depois ele foi anunciado pelo Flamengo. Se não internacionalmente muito conhecido, tem a maior torcida, não sei se, eu acho que do mundo. Um pouco diferente dos outros casos, não foi toda a torcida que ficou bolada, pois enquanto uma parte apontava ele como um traidor, outra parte ainda era muito grata pelos gols do atacante. Afinal, uma fala não tiraria o fato de que o cara fez um dos gols mais importantes da história do Corinthians. Na sua opinião, esses caras são ídolos, nunca foram ídolos ou estragaram tudo? Já deixa aí nos comentários e aproveita para dar o like nesse vídeo, hein? Tamo junto!